Boa noite, meus queridos. Estamos novamente diante da nossa escola de catecúmenos, estudando mais uma vez a palavra do Senhor. Queremos hoje continuar a nossa lição, falando um pouco mais sobre a forma de interpretação da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, como doutrina, como ela entende as Escrituras Sagradas. Na semana passada nós falamos sobre a oração, que foi a nossa lição de número 8, e hoje nós queremos falar um pouco aqui sobre a grande comissão, a lição de número 9, a grande comissão que vem tratar do quê? Vem tratar dos nosso testemunho e da nossa missão sobre a face da terra, onde nós temos lá nas Escrituras Sagradas, em Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20, quando Jesus, antes de subir ao céu, ele chega aos seus discípulos, e passa a eles, nesse sentido, a ordem de ir pregar o Evangelho a todas as pessoas. E nessa ordem de Jesus, então, nós vemos aqui a conhecida por nós grande comissão. O texto das Escrituras nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós costumamos então a chamar esse texto aqui de a grande comissão, que se dá onde? Após a ressurreição de Jesus, um pouco antes dele subir aos céus, Jesus então estabelece as metas para a sua igreja na terra até a sua volta. Essas metas então são chamadas de missão ou comissão, ou comissão que Jesus coloca sobre a vida dos seus discípulos e sobre a vida da sua igreja, cada um de nós. O que sustenta essa missão? Nós temos pelo menos algumas questões para nós vermos aqui, duas delas, sobre o sustento dessa missão. No nosso texto, se nós pararmos para analisar um pouquinho melhor, que está em Mateus 28, do verso 18 ali, nós vemos que a primeira coisa que sustenta essa missão é a autoridade de Jesus. Jesus tem autoridade total, diz o texto, tanto no céu como na terra, tanto no reino espiritual e humano, está então sobre o seu governo, céu e terra, espiritual e humano, e a sua autoridade é o seu governo também, visto ser ele, Jesus Cristo, o sustentador de todas as coisas e Senhor de todo o universo. A palavra de Deus lá em Colossenses capítulo 1, pegando a palavra de Deus, os versos 15 a 17 desse texto, do capítulo 1 de Colossenses, vai dizer assim: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, diz o texto então. Esse texto vai mostrar o que? A autoridade que Jesus tem diante desse governo que está também sobre as suas mãos. A segunda coisa que nós vemos nessa grande comissão está na presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Aquilo que Mateus vem pegar já lá no primeiro capítulo, quando fala que o nome de Jesus seria também Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Começa lá com o nome Emanuel, lá no começo do livro, e vai terminar no final do livro também com essa mesma expressão. Não trazendo o nome Emanuel, mas o sentido desse nome em Jesus Cristo. Ou seja, a presença de Jesus conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é o que Jesus diz. Isso retrata bem a expressão da palavra Emanuel, todos os dias. A igreja, então, ela marcha em sua missão no poder e na autoridade de Jesus Cristo,
que nunca vai abandonar a sua igreja, mas vai estar sempre ao seu lado, consolando, confortando e fortalecendo ela no seu caminhar, no seu andar, no seu ide, né, à medida em que ela está fiel à sua vocação sobre a face da terra. Por isso essa expressão ide também nesse texto ela é muito forte, né? Ide, mas esse ide aqui no original grego ela está no gerúndio, né, que quer dizer indo, né, sempre, avante, né, avançando sempre na presença de Deus em Cristo Jesus aqui na terra, como nossa missão de igreja, né, sobre a face da terra. Esse mandamento então de ir, fazer discípulo, é para toda a igreja. Isso não está restrito a uma classe especial na vida da igreja que vai fazer essa missão acontecer. A partir do momento em que eu me torno cristão, a partir do momento que nós nos dizemos cristãos, né, no sentido discípulo, né, esse mandamento também cabe a cada um de nós. É um mandamento que está presente na nossa vida. Logo, devemos nós todos fazer discípulos onde nós estivermos, né, e este é o lugar primário na qual também nós fomos enviados a estar. Ali onde Deus nos colocou, ali nós precisamos fazer discípulos. Né? Se não faço discípulo aqui, certamente terei dificuldade de fazer em outro lugar. Por isso, fazer discípulo está no local já, de início onde você está. Né? Esse é o sentido do indo, né, na nossa constância de vida. A segunda questão desse indo é justamente isso, fazer discípulos. Né? E essa é a expressão central também do nosso texto de Mateus que nós temos. Não é simplesmente falar de Jesus às pessoas, não é simplesmente anunciar o Evangelho, não é simplesmente, tampouco, ser somente um bom cristão onde quer que nós estejamos. Isso é importante, mas a ordem é fazer mais do que isso, né? É investir no preparo e no crescimento daqueles novos convertidos até que eles aprendam o quê? A fazer o mesmo com outras pessoas. Né? Fazer discípulo que vai fazer discípulo que vai fazer discípulo. Né? É aquela questão, quem gera ovelha é a ovelha. Né? Nesse sentido que é o fazer discípulo. Como que se faz discípulo? Tem alguma questão muito importante que nós precisamos entender para nós fazermos discípulos? É simples o fazer discípulo aqui no contexto também desse texto que Jesus coloca aqui para nós, né, e que nós temos em Mateus. Fazer discípulo de que forma? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando em nome de Deus. Né? Aqui está a Trindade. Né? O que quer dizer isso? É levar tanto o frequentador da igreja quanto aquele mais difícil de receber o Evangelho a confessar Cristo publicamente. Né? Esse é o sentido público, né? Comprometendo-se com a sua vida, com a sua morte e com a sua ressurreição, passando a ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que o batismo para nós também tem essa conotação de entrada, né? De colocar-se diante, né? Esse sentido. O que mais que é fazer discípulo? Ensinando-os a guardar todas as coisas, até que Cristo volte. Né? Isso é a ordem de Jesus também. Né? Ou seja, levar a pessoa a praticar os mandamentos de Deus. Né? Quando que nós fazemos isso também através da nossa ação nessa dinâmica de fazer discípulo. Receber o batismo não o torna mais obediente à palavra. Receber o batismo é uma inserção, é colocar-se dentro, né? É trazer-se para o contexto eclesia. Né? Mas obediência à palavra de Deus está além ou aquém do batismo. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus é evangelização. Né? Receber o batismo não torna então obediente à palavra, né? Significando aí um insucesso nessa evangelização, se ficarmos simplesmente no batismo. A questão mais importante não são os muitos membros de uma igreja. Né? Muitos membros, quando a gente fala aí, batismo. Né? Tornar-se membro daquele local, ser inserido naquele local. Mas ser eles de fato obedientes ao Senhor Jesus Cristo. Isso é importante, obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Mateus capítulo 9, voltando um pouco à palavra de Deus, no Evangelho, agora um pouquinho mais para trás, o verso 38 que eu gostaria de apenas estar lendo, e a partir desse texto também já encerrando esse tópico, verso 38 de Mateus 9, assim nos diz: Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O Jesus aqui está falando o quê? Para os seus discípulos, orar, pedir ao Pai que mande mais trabalhadores para a sua seara. Nós devemos então, de forma conclusiva, diante dessa grande comissão, também orar para que mais pessoas estejam integrando a essa missão através das suas vidas. O nosso comportamento então, diante da grande comissão, ela é também tríplice. Orar, contribuir financeiramente e envolver-se na evangelização. Falando o quê? De Jesus, falando da sua salvação, à vida das pessoas, da forma com que nós temos nas nossas limitações, mas nunca esquecer de falar de Cristo. Existem muitos cristãos inativos. Por quê? Porque descansam essa missão em outras pessoas. Fala, não, isso não é para mim, isso tem os responsáveis. Mas dentro desse contexto da grande comissão, a responsabilidade cabe a cada cristão, está inserido em cada um de nós. Por isso, então, nós precisamos viver dessa forma tríplice, orar, contribuir financeiramente também para a obra de evangelização e nos envolvermos a ela também, para nós não sermos cristãos inativos, que trazem vergonha ao nome de Cristo e ao nome da sua igreja, e nós não nos tornemos um deles. Essa lição de número 9, ela é bem curta, mas ela é muito especial para a nossa vida, muito dinâmica para o crescimento do Evangelho de Jesus Cristo. Entendendo que a grande comissão como testemunho e missão na nossa vida, que é sustentada pela autoridade de Cristo, e a presença dele conosco em todos os momentos, nos levando a fazer o seu querer, porque é um mandamento, ide por todo mundo, não é uma opção, é um mandamento, indo para fazer discípulos. Fazer discípulos de que forma? Igual a nós também, por isso nós temos que ser discípulos. Nós vamos ser o exemplo para aquele que nós vamos estar também levando a palavra de Deus. Fazendo discípulos o quê? Integrando no corpo de Cristo, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa integração se dá de forma eclesia, de forma eclesiástica, trazendo-o para o contexto da igreja, mas também não ficando só nisso, mas ensinando a guardar todas as coisas que Cristo nos ordenou. Porque quando nós convidamos, quando nós levamos alguém para o contexto da igreja, muitas vezes essa pessoa vai ter referencial lá naquela igreja quem o leva, quem o envia. Esse que leva ou envia também precisa o quê? Estar lembrando sempre disso, ensinar a guardar todas as coisas que Cristo ordenou, ou seja, aquilo que aprendeu, aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo ensinado, estar ali fazendo o quê? Dando um apoio, uma logística na vida dessa pessoa também. E orar para que mais pessoas também se comprometam a viver esse Evangelho de Jesus Cristo. Seria isso para nós hoje. Na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre a segunda vinda de Cristo, que é a lição de número 10. Eu falei que estaria a partir da semana que vem falando sobre o governo da Igreja Presbiteriana, mas ainda tem mais uns 3 ou 4 tópicos que eu gostaria de passar para vocês também, que são importantes para as nossas vidas, como a segunda vinda de Cristo, entender um pouquinho mais, aí sim a Igreja como corpo de Cristo, que é algo que nós precisamos também entender, o batismo, porque nós batizamos por aspersão, o motivo disso, e também porque nós fazemos o batismo infantil, se algumas outras denominações assim não fazem, nós queremos entender isso ainda e precisamos, e depois nós falarmos sobre a ceia do Senhor, que também é algo que precisamos entender, sobre a forma da vida de contribuição no contexto bíblico e no contexto eclesia, e finalizando
sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Seriam esses os próximos tópicos que nós vamos ainda falar, né, um após o outro durante as próximas semanas. Espero que tenha entendido. Né, não esqueça novamente, né, ao ouvir esse estudo, ele vai estar também lá no nosso site, regsaulo.com.br, para poder ser lido novamente e estudado. Né, e o link vai estar lá se quiser novamente retornar a ele. Né, lembrando de escrever o seu nome no comentário, né, que você assistiu, para que eu saiba, né, quem está seguindo de fato os ensinos, para que depois nós possamos prosseguir aí na questão de membresia da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui local. Né, e também, se tiver alguma dúvida, me procura, né, manda um recado no meu WhatsApp, pode ser no e-mail, pode ser via telefone, ou até mesmo no Zoom que eu tenho também, podemos conversar mais próximo enquanto nós estamos aí dessa forma, né, online, mas estamos aí para poder ajudar. Espero que tenha sido proveitoso esse momento agora na sua vida, né, e que Deus te abençoe, né, e continue fortalecendo a sua vida, né, nesse desejo de estar integrando a Igreja Presbiteriana do Brasil também. Que Deus esteja assim com todos nós.